Salve, chefe! Você que acompanha o Planeta Caminhão pode estar se perguntando, né? O que uma caminhonete está fazendo aqui no Planeta Caminhão? Pois é, 2023, um ano tão importante para nós, comemorando alguns números aí muito bons, que durante esse mês você vai conhecer um pouco mais, graças, claro, a você que nos acompanha, a você que quer saber mais, a você que é a audiência, melhor audiência que existe na internet, que é a audiência que quer saber dos detalhes. Então, sim, nós vamos falar de caminhões, nós vamos falar de semi-reboques, nós vamos falar de encontros, de histórias, mas também vamos falar de picapes, veículos comerciais, vans, micro-ônibus e ônibus. Então, esse aqui é um dia muito importante para nós. A gente teve uma avaliação com esse cara aí, ou com essa menina, como eu preferi. Foram 3.600 quilômetros, a gente teve uma convivência muito rica com ela. Fomos aí para todos os estados do sul, fomos para o Uruguai cobrir a segunda etapa da Fórmula Truck. E tem muita coisa para dividir com você. Então o que nós vamos fazer? Primeiro contar um pouquinho da parte técnica, né? Hoje em dia um carro como esse não é mais só a parte técnica, a parte eletrônica, a parte de segurança, todas as funcionalidades que ela traz, para depois a gente dar um rolê para sentir na prática como é que é no comando da pilotagem dessa nave, claro, com nossas opiniões, com coisas que a gente gostou, que a gente achou incríveis, com coisas que a gente não gostou, porque na verdade a gente sabe da responsabilidade nossa de trazer conteúdo para você, porque você nos procura para saber mais informações, até para decidir a sua compra. Então por isso a gente tem que ser super transparente e agora é hora de cair nela e vamos virar ela de ponta cabeça para contar tudo para você. Bora! Primeira coisa interessante é a chave. Além dos recursos de segurança, né, tem toda aquela questão de se comunicar com a chave para evitar roubo e também abrir e descer os vidros, ela pode ficar sempre no seu bolso, ou seja, ela não precisa ficar, né, o tempo todo perto de você para abrir a porta. Vamos lá, dá uma olhada, ó. O carro está trancado, chave está no bolso, chegou perto, ela já reconheceu, já viu um barulho, abriu, maravilha. Da mesma forma, quando a gente for ligar, está no meu bolso. Maravilha. Vamos dar uma volta nela. A tampa traseira está aberta, a trava, logo ela fica aberta, mas ela trava junto com a chave. Uma tampa consideravelmente leve. Sensores no para-choque traseiro. Aqui você tem esse Santo Antônio esportivo, né? Vamos chamá-lo assim, inclusive depois foi copiado por outras marcas. Mas ele traz uma esportividade, ele é na cor do veículo. Essa peça aqui, como este carro é prata, acaba sendo muito parecido. Mas é uma peça que inclusive reforça esse ombro da caçamba. Porque se você já teve Rangers anteriores, aquelas Rangers até 2011, 2012, você se recorda que algumas delas eram diretamente na lata, e aí quando alguém sentava do lado, não que seja lugar para sentar, mas ela acabava amassando inteiro. Roda 018, né? São rodas maiores do que a gente vê nas Rangers até hoje. O pneu é 265/60 raio 18, ele é um perfil mais baixo, ó, os estribos bonitos. Claro que não é um estribo que você vai querer pegar uma trilha, que você vai querer pegar um barrão, porque não é o mais adequado para isso, né? Ela é uma versão limited, uma versão luxuosa, tanto é que você vê uma série de acabamentos cromados nela, né? Tá aí os retrovisores que você já conhece. Legal na frente aqui, para quem não está acostumado ainda com essa última versão da Ranger, é que ele é um farol full LED. O que é full LED? Ele tem LED e LED, ou seja, independente de ser alto, baixo ou luz diurna, ele é LED. Os faróis auxiliares, não. E aqui você percebe que ele tem essa carona americana, né, cara? Você viu que é a última evolução dessa frente, já vai ter um modelo novo, mas quando saiu lá daquela 2013, quando lançou essa carroceria aqui com a frente nova, ela tinha uma cara, depois ela teve uma outra, que o cromado vinha até aqui embaixo, e essa aqui particularmente está muito bem resolvida. Tem os racks do teto, né? Os racks de teto que são meio que uma moda mais recente, caso você use aí para racks, para bicicleta. Na caminhonete talvez, acho que isso não faria tanto sentido. Mas vamos entrar nela. Vamos lá. Aqui é o banco traseiro. Tem esse descansa-braço. Acho que é muito chique, descansa-braço. Com 2 porta-copos, para quando você viaja em 4 pessoas. O espaço
no banco traseiro, este banco da frente está regulado para mim. Você vê que ele tem um recuo, né? Aqui um recuo, justamente para você ter a curvatura das costas de quem está na frente, que aqui na parte de trás está movimentada mais para trás do que na parte lombar. Isso libera um espaço interessante, ó. Por exemplo, aqui tem 1,80 m, na frente está regulado para mim, ou seja, tem espaço e você fica confortável no banco de trás também. Aqui o visual do banco de trás para o painel. E outra coisa legal também, ela tem esta alça, não vamos usar o nome que a gente conhece, né? Esta alça salvadora, vamos chamar assim, para todos os ocupantes, inclusive para o passageiro, além de diversos airbags aí para a segurança de todos os ocupantes. E para sair daqui do banco de trás tem mais uma tomadinha 12 volts e o tapete que vem nela, né? O tapete é bem legal porque são duas partes, uma parte grande que vem e abraça o túnel e a outra parte pequena que acabam protegendo boa parte. Então vamos para frente. Aqui a tampa do combustível também abre somente com a trava, né? Lembrando que esse veículo aqui não tem, antigamente quando ela foi lançada ela tinha, mas agora não tem mais a capota marítima como série. Capota marítima essa que é bem peculiar dela, né? Porque ela tem essas cantoneiras, então a capota ela veste. Aqui aí você tem o sistema de abertura também, mas isso você vai comprar como opcional. Aqui, na verdade, é a posição aí do piloto da espaçonave, né? Nós vamos entrar agora nela, mas de cara você vê aqui que tem comandos elétricos para o motorista. Ou seja, você tem altura, você tem inclinação para frente, para trás, você tem diversas funções. E tem também aqui, deste lado, a regulagem lombar. Freio de mão, painel. Eu acho que daqui para frente vamos trocar a câmera de posição para a gente poder assumir esse rolê em primeira pessoa. Fechou? Vamos lá. É isso aí, ó. Aqui nós temos aqui as aberturas das 4 janelas, trava das janelas para o vidro traseiro, fechadura. Você vê ali o cadeado aberto e o cadeado fechado, trava, destrava as portas, retrovisores. Aqui a saída de ar. Você pode perceber também que aqui tem a regulagem dos retrovisores. E você tem o botão de abrir e fechar, a gente já vai mostrar. E aqui você pode ver todas as iluminações, que é o desligado, a lanterna, o farol baixo. Aí você tem também regulagem do farol. Você tem luz de neblina aqui do lado e iluminação do painel. São confortos, né? São mimos. Vamos lá. Vamos dar uma ligada no carro aqui, até porque tá calorzinho. Lembrando que a chave está no bolso, né? Muito bem. Painel acendeu. Vamos lá. Volante multifuncional. Você tem aqui uma sequência de botões para operar esta casinha, esta caixinha e esta sequência de botões pro lado de cá, que é mais a parte de rádio, de celular, enquanto lá são os comandos do carro, ok? Vamos lá. Falei para ver os retrovisores, olha aí, ó. Ficam fechadinhos para estacionamento, até para modo hipervelocidade, quando você quer acelerar tudo, diminuir o arrasto aerodinâmico. Claro que não foi feito para isso. Vamos lá, devolvendo. E aqui a gente vê um pouquinho mais do painel, né? Não sei se vai pegar bem da câmera, porque tem algumas iluminações. Mas aqui, ó, a gente tem basicamente o controle de velocidade, piloto automático, que esse carro aqui, inclusive, ele tem piloto automático adaptativo, ou seja, você programa a distância que você quer para o carro da frente. Ele enxerga o carro da frente e vê, eu tô 80, o carro da frente tá 60, beleza. Eu vou, de acordo com a distância programada, ir abaixando a minha velocidade para 60 também. Ou seja, na hora que a pessoa sai da frente, o carro volta para os 80 por hora. Então você programa a sua velocidade de cruzeiro e, de acordo com intervenções que aconteçam na frente, né, você desacelera e depois acelera novamente. E tem uma série de funções, né? Bom, aqui é a alavanca. Você tem alguns controles aqui de faixa, ele também vê faixa. Vamos dar uma olhada aqui nas telinhas, tá? Eu vou olhando por aqui. A primeira coisa que a gente está vendo ali é justamente o painel de controle esquerdo. Ou seja, você tem uma telinha aqui para informações. Então eu vou fazer o quê? Eu vou mexer nestas, tá? Vindo para cá, ó, modo display.
Então, primeira coisa, ó, modo display. Primeira função é essa, mostra inclusive distância para frente, qual é o combustível. Você tem esse que mostra a temperatura também, praticamente não vai servir para nada, teu carro estando em boas condições e você não estando em nenhuma altitude absurda. É um painel que não faz muito sentido. Vamos lá. Velocímetro digital a gente tem também. Ou seja, você pode ter aí uma redundância, né? Você tem um velocímetro de ponteiro também, 305 km até vazio. E aqui você tem um contagiro, porque você tirou o contagiro digital e passa por uma barrinha aqui, que, convenhamos, também não é algo que você vai ficar sempre olhando o giro aí, porque, né, é uma barrinha de sobe e desce. Ele serve apenas como uma referência. Pressão dos pneus, porque ele mede aí os pneus exatamente aí, tem os calibradores, na verdade os sensores que medem isso tudo. Velocidade média, autonomia, e aí volta para aquele do giro, que particularmente eu acho que é o que faz mais sentido para o dia a dia. Dito isso, vamos agora voltar para as funções, né? Viagem 1 e 2, até já falando aqui, ó. Viagem 2, 11,1 por litro. Essa é a média que a gente fez no último trecho. Sabe o que é interessante desse trecho? Que a gente fez ele integralmente em 4x4 acionado, porque tava chovendo muito. A gente saiu lá ao sul de Curitiba, uma tempestade que só parou aqui em São Paulo. Então veio com 4x4 e fez 11,1 por litro. E já falando um pouco da média, já que a gente está olhando aqui, viagem 1, 10,5 por litro foi o acumulado dessa viagem. Sendo que, rapaziada, a gente não fez questão de ser econômicos, sendo bem honesto, né? Então 10,5 andando na vida real, né? Não é aquela coisa, né? Não é fazendo a média perfeita. A gente não fez essa simulação com o carro, a gente fez uma simulação bem vida real, foi pegando cidades, foi pegando muita ultrapassagem. Nós estamos pela 116, então aquela coisa de acelera, desacelera, passa caminhão, ultrapassa, acelera, reduz. Nós vamos falar um pouco sobre isso um pouco mais pra frente, né? Sobre a performance dela, né? Nesse ambiente de exigência, né? Porque a gente chegou num ponto de num consumo, o pior dos consumos foi 9,6 na cidade, que foi lá no oeste do Rio Grande do Sul. Voltando, vamos continuar vendo aqui as telinhas para você saber o que é. Viagem 2, viagem 1, já falamos. Então, consumo de combustível, aqui, média de 10,5 também. Você tem como ver aqui o gráfico, você tem como também pedir, deixar isso aqui como sendo uma das principais referências suas. Assistência do motorista. AdBlue, o que é a AdBlue? A AdBlue é o Arla. Quem é do caminhão, Planeta Caminhão, sabe muito bem. Ela usa Arla, sim senhor. 5 cilindros, 200 cavalos, nova regulamentação, precisa usar Arla. O Arla dura uma infinidade. Nós rodamos 2.500 km e, nossa senhora, nem sabemos da existência, né? De se precisa ou não precisa trocar Arla. Como ele é um Euro 6, ele tem aquele filtro DPF também, né? Você vai no status DPF, ó, filtro 40% cheio. Ele é um carro com quase 25 mil km. Na verdade, passou de 25 mil km. Piloto automático, adaptativo ou normal, ou seja, você pode tirar, né? Não recomendo. Sons, aí já é aquela coisa de quem quer trocar os barulhinhos, né? Alerta do motor, sim, é bom ter, né? Sistema de permanência de faixa. Eu vou ligar isso aqui porque ele é bem interessante. Alerta mais assistência. E aí a gente vem aqui na intensidade e põe alta. Ou seja, o volante tá tremendo, cara. Não vai dar pra ver, mas na hora que pôs alta ele... Ou seja, além de tudo, ele avisa também no motor. A gente vai falar um pouco sobre isso agora, né? Pré-colisão. Frenagem ativa, ou seja, o carro te avisou, ei, tem gente na frente, né? Tipo... E olha que apareceu pra caramba isso aí durante a viagem, né? Você vai fazer uma ultrapassagem, às vezes, e você não dá seta. E aí você se aproxima do carro da frente, ele te avisa que alguma coisa está errada. E se você continuar com a bobagem, ele freia. Então, continuando, né? Frenagem ativa, indicador de distância, porque ele vai regulando tudo. Aqui isso também regula o adaptativo. Sinais de trânsito, ele vê os sinais de trânsito, ele lê, ele não puxa. No começo da viagem eu achei que ele puxava o sinal de trânsito porque eu estava usando o Waze, né? Então eu pensei, ele pega de lá e joga pra cá. Mas não, ele tem uma leitura de placas, de velocidade. É claro que, né, vamos dizer assim, todos esses sistemas, eles vão evoluindo cada vez mais. Então, por exemplo, a gente estava num trecho que era 80 por hora. Aí tinha um 40 por hora à direita, pra quem entrava. Ele leu 40 por hora e ele não faz nada, ele só fica te avisando. Ó, 40 por hora aqui. Ou seja, é o brother que tá te avisando da velocidade,
É o brother que tá te avisando, inclusive, se você tá fazendo bobagem nas curvas, que a gente vai mostrar na prática já já, né? E vamos lá. Sistema de pressão de pneus. São várias coisas aqui que existem. Configurações, My Key, que é essa chave aí que a gente já falou sobre ela. Configurar display. Bom, aqui você pode configurar, mas não vem ao caso. Se você quiser, né? É aquelas coisinhas aí de mimos que o carro tem. E do lado de cá, você tá vendo entretenimento e telefone. Tudo aqui, ó. Tudo basicamente aqui. Entretenimento, telefone. Aqui você tem também abaixa, volume, viva voz, volume, multi. Do mesmo jeito que aqui é a parte que a gente comentou. Ou seja, tem bastante tecnologia, né? É um 4x4, mas é um 4x4 com bastante tecnologia que te ajuda. Toda tecnologia que te ajuda é bem-vinda. Eu acho assim, né? Quanto mais ela te protege em termos de segurança, mais seguro você está na rodagem, né? Então, vamos agora olhar para o botão Start Stop. Conjunto aqui do som, ou seja, você pode passar para as estações, você pode passar se estiver rolando alguma música. Você tem aqui o ar-condicionado, ó, a velocidade e ó, low, e aqui você regula individualmente o outro. Sabe por que é bom isso? É bom pra você que viaja com a sua esposa, que tá sempre reclamando do ar-condicionado, né? Aquela coisa de, pô, tá frio, né? Então, aqui é o famoso Dual Zone. Você separa duas áreas aqui da cabine e você consegue controlar o vento independentemente, né, pro lado de cá, né? Justamente daqui pra lá e daqui pra cá. Da mesma forma, todos os recursos que você já conhece, automático, desembaçador traseiro. Essa caminhonete tem desembaçador traseiro. Dá pra você olhar ali, ó. Ele tem o desembaçadorzinho. Não é aquela janela que abre, certo? Dois USBs ajuda horrores. Duas 12 volts aqui, ó. Também ajuda horrores, né? Agora que a gente carrega tanta tralha. Aqui é o câmbio PRND, né? O tradicional. E você tem como pôr no S, que é o S, na verdade, Sport, mas eu talvez não chamaria muito de Sport. Teoricamente você tem mais controle aqui das trocas de marcha. Vamos falar sobre isso também. E aí aqui você tem 2H, 2 High, né? High 4x2, somente fecho traseiro, o 4x2, 4x4 e o 4x4 reduzida. Ou seja, tem aí uns recursos de off-road muito interessantes, porque além disso tudo, ele tem também o bloqueio do eixo traseiro. Ele tem um bloqueante do eixo traseiro que ajuda mais você a superar, né, terrenos muito difíceis. Aqui funções que você usa mais no off-road, né, que é uma função para você descer, porque descer terrenos difíceis exige técnica, para a pessoa não fazer bobagem, não reduzir marcha errada, não tracionar, não pisar no freio para não escorregar. Então existe esse assistente, né, de descer em rampa que, cara, faz a diferença. Talvez nem todo mundo que vai comprar uma picape use efetivamente essa função, mas quando precisar você faz diferença, cara. Eu sei disso aí pessoalmente, né? Além de outras funções como o bloqueio do eixo traseiro, aqui a parte de você ter acionar ou desacionar essa parte de controle de tração, né? Controles para você ter aquela tocada mais bruta, né? Se você tá na lama girando e você pôr um controle de tração, de estabilidade, ele vai ler coisas erradas e vai te deixar em situações difíceis. Bom, vamos lá, continuando. Certo, chefe? Vamos lá. Olhando aqui para cima, iluminações, lateral de leitura, porta-óculos. Bom, hora de falar da multimídia, Sync 3, central, da forma que você quiser falar. Eu nunca dei muita atenção para isso, sendo bem sincero. Nunca achei que fosse tão aquela coisa, né? Hoje em dia o pessoal dá mais valor para a conectividade do carro, né? Das ferramentas do que da parte técnica, né? E a parte técnica desse carro aqui é bem interessante, né? A gente vai falar sobre isso também. Bom, a verdade é que nessa semana eu aprendi a gostar muito disso, né? Por quê? Primeiro porque é muito fácil de conectar. Você vai lá, emparelha. Pô, até eu que não sou muito da tecnologia, foi muito fácil de fazer isso aí. Segundo, porque eu vou te falar uma coisa aqui em São Paulo. A gente tá com um problema aqui em São Paulo que, cara, São Paulo tá fogo. E tem muita gente que tá invadindo o carro, quebrando vidro e tal, pra roubar celular. Os celulares ficam presos, tudo.
E isso aqui, na verdade, você não precisa estar com o celular em mãos, né? O que você precisa, na verdade, neste carro é você estar com ele plugado no USB para ter todas as funcionalidades. Ou seja, o Waze passou para cá. E por que é legal o Waze? Você sabe, né? Você que está andando numa estrada, principalmente desconhecida, você programa antes e você sabe onde são curvas leves, onde são curvas mais fechadas. Você já tem um lance meio preditivo de você saber como é que você vai, né? Pô, onde é que eu posso ultrapassar? Né? De repente, putz, eu vou passar esse caminhão, deixa eu dar uma olhada aqui no mapinha, que não é o caso, porque aqui a gente está em São Paulo, né? No corredor ABD, a gente está parado para gravar, parados aqui no alto de um ex-Carrefour, que agora é Açaí, em São Bernardo do Campo, que aqui a gente tem bastante tranquilidade para gravar. Mas aí você já vê por aqui, né? Tipo, opa, eu já sei que vai ter a curva, olha só. Você tem como ver o mapa mais para frente, ou seja, as funções foram transferidas para cá, ó, reorganizar para onde está o carro. E aí beleza, você consegue também, por exemplo, aqui você vai por o Spotify. Pô, Spotify já tá aí também, tá fácil, né? Você tem como selecionar. Você seleciona aqui, né? Que você pode ser o rádio, ó, entretenimento, telefone, tá rolando no Spotify. Ou seja, você se acostuma muito com esse negócio aqui pra tua realidade. E vai ser difícil, cara. Aquela coisa, a gente vai testando o caminhão, vai testando o carro, e vai ser difícil não ter. Porque você sabe que a gente tem a Ranger, né? A Jaqueline, que tá sendo feita numa pegada mais off-road. Mas não tem nada disso, né? Ela é bem analógica, vamos dizer assim. E esse aqui particularmente me fez mudar um pouquinho de opinião. Achei realmente muito interessante. No mais, você vê aqui um acabamento interessante na fechadura. Você tem uma pintura prateada aqui no painel, que vai até um pedacinho ali na frente. Talvez Sérgio, né? Vocês sabem que a gente customiza, tem uma garagem. Talvez teria uma outra sugestão, particularmente para esse prateado aqui, meio fosco. Mas é detalhe de quem é chato, né? No final a gente vai falar um pouco sobre as coisas aí muito legais e também das coisas que a gente acha que poderia ser diferente. No mais, o bem-vindo a bordo é esse. E agora vamos dar uma volta com ela para saber um pouquinho mais. Antes de sair, uma última lembrança, né? Pra gente falar um pouquinho aí. A gente tá falando dessa parte toda de segurança, do painel, todas as coisas, né? Lembrando que ele tem uma assistência autônoma, que ele te avisa se alguém entrar na frente e ele freia por você, se você não frear, né? Outra coisa interessante também pra essa caminhonete, que ela é uma caminhonete que tem 5 anos de garantia. É bom pra quem usa... Caminhonete normalmente é pra usar, né? Pra quem usa bastante, é sem dúvida bastante interessante que tenha, né? Ele é um 3.2 com 200 cavalos, ele é um Duratorque 5 cilindros, ele tem 470 Nm de torque, é uma coisa que a gente vai perceber um pouquinho agora nesse rolê, né? Ele pesa 270 quilos de peso. E o que é interessante também na parte de segurança, né? Que a gente tem, além da parte toda de segurança ativa, ele tem 7 airbags. E ele tem esses controles, controle de estabilidade, controle anti-capotamento. Ele tem um controle também, tem vários nomes bonitos, mas na real o que é? Quando você põe o semi-reboque, quando você puxa uma carretinha, e essa aqui aguenta a carretinha bastante, se ela começa a dar aquela pendulada, sabe aquela pendulada da carreta que ela começa a querer puxar a caminhonete? Se você já puxou o reboque descentralizado, isso pode acontecer. Ele tem um controle que ele vai inibindo isso, ele vai acionando eletronicamente freios, motor, tudo. Ele faz esse combinado para justamente parar esses jogos aí que normalmente terminam num capotamento, né? Inclusive ela tem também essa parte do capotamento. E o que é legal dessa caminhonete? Ela também tem uma capacidade bacana de tração, porque quando você traciona ela sem os freios, né? Porque você tem duas formas de tracionar ela. Sem os freios são 750 quilos, ou seja, você já pode puxar o seu jet tranquilamente, até o seu pequeno barquinho também tranquilamente, né? Quando vai para reboque com freios, daí ele já vai para uma capacidade bem maior, que é uma capacidade de 2.680, é mais do que o próprio peso dela. Suspensão dianteira helicoidal, traseira feixe de molas. Falando um pouco sobre suspensão, né? Antes da gente andar, a suspensão dela, eu classificaria como firme, né? Ela não é mole, não é molona,
ela tem um aro 18, né? Um perfil um pouco mais baixo de pneu. Então ela é mais firme. Qual que vantagens e desvantagens? Vantagens, ela é muito na mão na estrada. Ela é um carro muito confiável de fazer curva. Desvantagens, ela é um pouco mais pulona, porque você tem aquele compromisso, é 1 tonelada de carga. Então você tem que ter uma suspensão que tanto trabalhe com ela sozinha, que absorva, né, as imperfeições, como uma suspensão que aguente ela carregada, porque muita gente usa realmente a trabalho uma caminhonete com essa. Então, essa relação de roda-pneu, suspensão e de começo de range, né, daquela coisa de o começo da suspensão que é feito para você trabalhar em momentos com menos peso, até aquele reforço todo, na prática, o que acontece? Ela é muito na mão, é uma caminhonete muito na mão, só que ela classificaria ela como firme, né? Tá numa curva, pega uma elevação no meio da curva, ela dá aquela, né? Ela não é tão maciazinha, ela dá aquele pulinho, né? Mas ela tem uma série de controles eletrônicos para te ajudar a não levar sustos nesse momento. Agora sim, vamos andar.